Olá, meus queridos irmãos e irmãs, estamos novamente em mais um episódio do nosso Pastoreando, seja muito bem-vindo. E hoje nós estamos numa edição especial do nosso Pastoreando. Hoje eu convidei para estar aqui novamente comigo a Mércia. Vocês se lembram da Mércia, né? Ela esteve conosco no primeiro encontro e hoje nós estamos comemorando uma data importante para nós enquanto Pastoreando, não é, Mércia? O que nós comemoramos hoje? Hoje nós comemoramos a 20ª apresentação do programa. Começamos no dia 7 de fevereiro e hoje completamos então esse 20º programa desse nosso Pastoreando. Olha que coisa interessante, né? Então a gente achou melhor voltarmos hoje. Vocês lembram que no primeiro encontro estávamos a Mércia e eu aqui conversando com vocês. Agora, depois de 20 programas, 20 episódios que nós tivemos, muito conteúdo, nós queríamos bater um papo sobre isso, sobre o andamento do nosso Pastoreando, sobre o andamento aqui do nosso centro de pastoral, porque afinal esse trabalho aqui é justamente para poder atender uma demanda que é muito importante nos tempos atuais, né? De estarmos também presentes aí nas mídias sociais da nossa diocese, chegarmos mais longe aí e a cada confim da nossa diocese de Santo André, né? Nós percebemos, padre, que a formação é uma coisa muito importante para a nossa igreja, né? E os leigos, eles pedem essa formação. Toda pesquisa que é realizada nas paróquias, quando a gente está elaborando plano, enfim, sempre vem essa demanda de formação. Eles são sedentos por formação. Então, o programa veio nessa intenção também, né? De levar esses conteúdos formativos por meio das mídias sociais. E também tem a questão da gente entrar nessa onda, né? Porque a tecnologia ela vai caminhando a passos largos e nós não podemos continuar, porque sempre foi assim, nos acomodando, né? Uma igreja fechada. Nós temos que acompanhar os tempos. Então a gente tem que aproveitar essas tecnologias para a evangelização. Porque as plataformas digitais, elas estão ao nosso favor. É certo que, às vezes, elas trazem alguma orientação ou formações que não são adequadas, né? Que caminham para um lugar que não é o nosso. Mas, na grande maioria, ela vem para esse benefício, a gente tem que aproveitar disso, né? Não, exatamente isso, né? A própria igreja foi percebendo isso, né? No Concílio Vaticano II foi a primeira vez que teve até um documento que fala sobre a comunicação social, né? Então, de lá para cá, a igreja foi avançando junto com a sociedade, né? Porque antes do concílio, a igreja tinha um pouquinho de medo de algumas coisas da sociedade. Hoje, a igreja procura dialogar com isso tudo e ficar com o que é bom. É isso que a Mércia, que você está dizendo, né, Mércia? Porque tem coisas que às vezes são equivocadas, mas a gente tem que filtrar tudo na vida, né? A gente tem que filtrar e ficar com o que é bom. E realmente os meios de comunicação hoje são muito eficazes, né, para poder a informação chegar. Então tudo isso é muito bom e muito importante. E aí é nesse sentido que foi surgindo esse projeto do Pastoreando, né? A Mércia já trabalha mais tempo aqui no Centro Pastoral do que eu, né? Então no primeiro encontro a gente falou, mas eu queria retomar um pouquinho essa ideia, né? Aqui na Mitra Diocesana nós temos o Centro Pastoral. O Centro Pastoral é um mecanismo de organização da evangelização aqui no Grande ABC. E para coordenar o Centro Pastoral, né, quem coordena o Centro Pastoral é o bispo diocesano, que coordena todos os mecanismos e instâncias da diocese, né? Mas o bispo não age sozinho. Então, com a ajuda dos padres, do clero, se elege um coordenador diocesano de pastoral aqui na nossa diocese, né? E aí esse coordenador tem vigência de 3 anos. Ele fica 3 anos no mandato, cuidando mais diretamente aqui no dia a dia do centro de pastoral, junto com as meninas aqui que trabalham com a gente, né? E aí, se depois desses 3 anos vence, tem uma nova eleição. Então eu estou no 2º mandato, então fiquei 3 anos, quando venceu, teve a eleição no final do ano, eu fui renovado para mais 3 anos, então estou dentro do 2º mandato. Quando eu cheguei, a Mércia já estava aqui no Centro Pastoral, ela, as outras meninas, né? E já havia um comentário, alguma coisa sobre a gente avançar mais nas redes sociais, né? Então a gente já tem trabalhos nas redes sociais. A Mércia pode comentar um pouquinho melhor como que funciona isso. A gente já tinha o trabalho aí do Verbo, né? Como que começou essa ideia do Pastoreando? Eu lembro que eu cheguei, já tinha alguma ideia e a gente foi aperfeiçoando nesses 3 anos e esse ano conseguimos sair do papel e começar aí um trabalho mesmo, né? A gente vê uma dificuldade de pesquisa, por exemplo, né? A gente pesquisava no site determinados temas que a gente precisava trabalhar com aqueles temas e a gente não acha, né? Quando às vezes encontra em outras igrejas que não são católicas. Então esse também foi um gatilho para
para nós pensarmos em um programa como Pastoreando. E a gente já vinha trabalhando essa questão da evangelização pelo programa Verbo, que o senhor falou. O programa Verbo já tem mais de 7 anos, né? É um programa de oração diária, todas as manhãs, ele é exibido bem cedinho, né? E é refletido o Evangelho do dia. Dom Pedro faz, os padres da diocese, né, participam. Então é uma reflexão do Evangelho feita e transmitida pelos canais da diocese, WhatsApp, no site, pelas mídias sociais. Para o senhor ter uma ideia, no WhatsApp, a gente manda para mais de 6.000 pessoas. E essas a gente tem histórico de que elas transmitem para muitas outras pessoas. A gente não tem nem ideia do alcance desta oração diária. E ela vem trazer esse sentimento de pertença para a nossa diocese, né? Então, eu estou ouvindo o Evangelho, a reflexão do Evangelho do meu bispo diocesano, dos nossos padres, né? Então, essa é uma ideia também de nós mesmos produzirmos os nossos próprios programas, nossas próprias formações e evangelização, para que seja uma coisa bem particular da nossa diocese, que esteja de acordo com o nosso contexto. É interessante, aqui eu até faço um parênteses, vou até pedir para o pessoal colocar aí na tela para vocês poderem ver também, quem estiver acompanhando, né, no vídeo, um pouquinho do Verbum, perdão, o programa Verbum, né? Então, de fato, são os padres, os diáconos, nosso bispo, geralmente todos os domingos, as solenidades é ele, né? Então, para que vocês vejam lá na nossa página do YouTube. Então, esse tem um alcance muito grande, já é um sucesso mesmo, né? E aí eu lembro quando eu cheguei no centro pastoral, já se comentava isso, a gente também faz reuniões com o setor de comunicação da diocese, né? E a gente já comentava que a gente precisava motivar mais o nosso canal do YouTube. O canal do YouTube teve um boom no tempo da pandemia, né? Então, porque na pandemia todo mundo precisava se comunicar e era o único meio da gente poder ter acesso às pessoas, né? Depois da pandemia, as transmissões foram caindo, já não são mais tantas transmissões de coisas, né? A vida voltou ao normal, a rotina normal, e a gente precisava achar um caminho ali de conteúdo e de motivação semanal do nosso canal do YouTube para além do Verbo, né? E aí a gente começou, né? Então, para quem não sabe, a gente se reúne a cada 2 meses, geralmente, a coordenação de pastoral, né? O bispo, com alguns integrantes, para a gente poder pensar a evangelização, né? Então tem uma sala lá embaixo no 3º andar, que é essa sala dessas reuniões. Então a gente faz essas reuniões com o bispo, a gente analisa. Também a gente faz nessa sala as reuniões com o setor de comunicação. Então aqui no prédio da Mitra também, nós temos um andar que é o setor de comunicação. Então organiza toda a parte institucional e nos ajuda também a divulgar os meios de evangelização nossos do Centro Pastoral. Então esses 2 setores trabalham muito juntos, né? Então o Centro de Pastoral, que é lá no 3º andar, 4º, 5º, né? E aqui em cima, no 11º andar, a gente tem a nossa comunicação. Esses 2 setores estão sempre caminhando juntos. Aqui no setor de comunicação é o padre Marcos Vinícius que é o responsável, né? Eu e ele estamos sempre em sintonia para que também os colaboradores possam estar em sintonia e a gente possa fazer um trabalho bom, um trabalho eficaz. Assim foi surgindo a ideia do nosso Pastoreando, né? E aí no final do ano passado a gente falou, vamos tirar isso do papel, né? Aí começamos a pensar um nome, uma ideia, e aí foi um trabalho muito em conjunto, sobretudo com o pessoal da comunicação, né? Então a gente agradece muito o setor de comunicação, a abertura, né, das ideias, para que a gente pudesse viabilizar isso tudo, né? Nós poderíamos, padre, nesse programa de hoje, apresentar o departamento de comunicação. O que o senhor acha? Eu acho que é uma boa ideia. Inclusive, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir que eles mesmos se apresentem para vocês, né? Então, o pessoal que trabalha lá, e eles mostrem também como que eles editam esse trabalho todo, porque a gente fica aqui na frente das câmeras conversando com vocês, né? Nossa ideia é conversar com vocês. Mas para que chegue um bom conteúdo, tem que editar, tem que fazer um monte de coisinhas, é um trabalho para eles, né? Então, tanto gravar aqui, quanto depois editar para que o trabalho fique bom. Então, a gente gostaria de chamá-los para que vocês pudessem conhecer o espaço deles, conhecer quem são aqueles que estão atrás das câmeras, né? E como que funciona mais ou menos o trabalho de edição do nosso Pastoreando. Aqui no departamento de comunicação, nós temos 3 funcionários. O Amauri, que foi responsável pela criação da identidade visual do programa, a Bárbara, que é responsável pela edição de todos os vídeos, e o Felipe, que é o responsável técnico pelas gravações dos vídeos. Propósito, a Bárbara está editando um Pastoreando agora mesmo. Vamos dar uma olhada? E aí, Bá, como tá esse episódio? O episódio aqui está recheado de coisas boas. Inclusive, nós não tivemos nenhum erro de gravação nesse episódio, hein?
Vocês viram só a alegria deles quando a gente não erra a edição, né? É um trabalho interessante, é muito gostoso gravar os pastoreandos, mas a gente tem que estar sempre atento para que o conteúdo possa chegar da melhor maneira possível. Porque é isso, né? E aí, nesse sentido, o trabalho de conteúdos é feito todo aqui pelo nosso centro pastoral, né? A gente precisa fazer os levantamentos disso tudo. E uma coisa que a Mércia estava dizendo agora há pouco, que é interessante, é isso. Não é que não haja conteúdos fora, mas o que a nossa diocese, o que nós, enquanto diocese, enquanto evangelização, nosso bispo, pensa sobre alguns temas. Porque tem temas que são lá nos livros, mas depois tem que cair na prática. E aí, na prática, nada melhor do que um diocesano encontrar a própria diocese dando uma palavra mais oficial sobre aquilo, né? Então essa é a ideia mais ou menos que está por detrás. Mas vamos lá, Mércia, como é que a gente define os conteúdos do nosso pastoreando? Porque tem que pensar cada conteúdo, cada semana, o que colocar, como é que a gente faz isso lá no Centro Pastoral? Então, a gente se reúne, né, semanalmente, e a partir das demandas que vêm do povo, ou de momentos litúrgicos que nós estamos vivendo, aí a gente puxa a partir daqueles momentos litúrgicos, como por exemplo a Quaresma, a momento da Páscoa, Pentecostes, Corpus Christi, são momentos litúrgicos que nosso povo vai vivenciar, então seria interessante naquele momento dar uma formação sobre aquele assunto, para que ela pudesse vivenciar de forma mais espiritualizada, conhecendo por que ela faz determinadas coisas, por exemplo, por que sai com o Santíssimo Sacramento pelas ruas, né? Qual o sentido do tríduo pascal, o que celebrar em cada um dos momentos. Então, a gente olha essa necessidade, esses períodos que se aproximam, então vamos organizar um programa com esse conteúdo, né? Ou, por exemplo, a gente está vivenciando o jubileu ordinário, vai ter agora a instituição do Ministério Laical dos Catequistas, são dúvidas que vêm no centro de pastoral, né, sobre esses assuntos, e aí pensamos, esse assunto é interessante para o programa Pastoreando, porque as pessoas estão com dúvidas. Aí a gente então organiza esse conteúdo, e aí quem serão as pessoas que serão convidadas? Então, de acordo com o perfil, o tema, né, porque cada padre, os padres da nossa diocese, graças a Deus, têm muito conhecimento teológico, filosófico, pastoral, mas cada um tem uma afinidade com determinados temas. Aí, a partir dessa afinidade, o padre Everton, que conhece melhor os padres da nossa diocese, ele vai ajudando a gente a identificar. Aí, identificou, faz o convite, né? E faz aquele calendário. Então, que dia vamos gravar o programa? Porque ele tem que passar determinado dia. Por exemplo, o programa do Tríduo Pascal teria que passar numa quinta-feira antes da Quinta-feira Santa. Então, a gente faz esse calendário e organiza. Então, quais os temas, quem são os entrevistados, ou quem vai participar do programa, da sua contribuição, e que dia que esse programa vai ser transmitido. Aí a gente articula junto com o Departamento de Comunicação. Como é que vai fazer o cenário, como é que eles vão posicionar as câmeras, onde será gravado, porque vocês já viram que teve programa que não foi gravado aqui nesse estúdio, foi gravado fora. Por exemplo, o último que vocês viram, que falou sobre a catedral, sobre Santo André, enfim, foi gravado lá na catedral, vocês perceberam, né? Então aí o Departamento de Comunicação, que tem mais esse conhecimento, eles vão então nos ajudando nesse trabalho. É muito interessante. E aí tudo isso, vocês percebem, né? É uma das demandas. Ela dizia, né? Toda semana a gente se reúne, né? Então também o trabalho do coordenador de pastoral é um pouquinho esse, né? A gente tem as reuniões, as coisas que são fixas de agenda, de calendário, sempre muito em sintonia com o bispo, né? Então o coordenador de pastoral, inclusive, é vigário episcopal, que significa exatamente isso, né? Então ele é um vigário do bispo, ele está muito próximo do bispo diocesano para articular a pastoral. Então aqui é um vigário episcopal para a coordenação de pastoral. E aí a gente tem as reuniões que são próprias aí da função. Mas semanalmente, geralmente toda semana, é muito raro uma semana que eu não esteja aqui. Eu faço os atendimentos do povo, do clero, de quem que precisar marcar, e essas demandas de pastoral, né? Então, assim, uma vez por semana, geralmente a gente fica o dia inteiro, né? Para poder articular isso tudo no terceiro andar. O padre Everton chega e já tem a listinha, porque ao longo da semana, eu, Riso e a Jéssica vão aparecendo as demandas, a gente vai colocando na listinha. E quando ele chega na quarta-feira, geralmente,
Aí vamos lá, o que temos para hoje? A gente corre aquela lista e vamos então organizando todas as demandas que tem no centro de pastoral. Aí essa demanda já era corriqueira, e aí esse ano acrescentou mais o pastoreando. Aí a gente precisa marcar dias para gravar por conta dos padres, dos convidados. Então a gente tem que pensar sempre os dias, articular com o departamento de comunicação, porque também a rotina deles não é só o pastoreando, são muitas demandas que eles também têm, e aí o pastoreando é uma delas, né? E aí a gente vai articulando, vai juntando isso tudo para que tudo possa sair a seu tempo e que seja feita da melhor maneira possível, né? E nós estamos em plena elaboração do nono plano, né, padre? Estamos com muito trabalho, não só nós, vocês também que estão aí fazendo suas assembleias, então a gente vai nessa dinâmica bem louca, né, aqui de trabalho, mas é um trabalho muito interessante. É muito bom, né? Vale muito a pena, né? É. Inclusive, esse nosso aqui, né? É trabalhoso, são vários detalhes, mas vale muito a pena. Desde que nós começamos, né? 20 episódios a gente completa hoje, mas assim, é muito gostoso gravar, a gente retomar algumas coisas, a gente pensar num conteúdo de uma forma bem concisa, porque o programa, se for olhar, é até rápido, né? E a gente tem que apresentar ali as informações de uma maneira clara. Então, isso também é gostoso para nós, né? Nos atualiza, nos ajuda a estarmos mais perto aí dos conteúdos e das pessoas, né? Porque esse é o objetivo. E foi justamente pensando nisso que a gente chegou nesse nome, Pastoreando, né? Então falou, que nome vamos dar para esse programa semanal, né? E quem vai estar à frente dele? Vocês percebem que a maioria das vezes, sempre eu estou aqui, eu, Padre Everton, estou aqui, né? Mas por que eu estou? Porque sou coordenador hoje de pastoral. Mas a ideia desse trabalho é que ele seja sempre vinculado ao centro de pastoral, né? O coordenador vai mudando, né? Mesmo também as colaboradoras, com o tempo, podem ir mudando. O centro de pastoral não muda, né? Ele sempre tem que existir numa diocese para articular. Então hoje nós estamos aqui, né? Amanhã, daqui 10 anos, outras pessoas vão estar aqui, né? Porque as coisas vão se modificando. Mas o programa está vinculado à diocese e não a uma pessoa, né? Está vinculado ao centro de pastoral, que é o organismo próprio para a evangelização dentro de uma diocese, né? Isso mesmo. Então a gente vai caminhando para uma melhora nessa comunicação. Mas para isso a gente precisa de uma colaboração de vocês que assistem o programa. Quando vocês assistirem, colocar seus comentários, né? Dúvidas, e a gente vai acompanhando, vai respondendo conforme seja possível. E cada vez que você comenta, que sobe o seu comentário, o conteúdo vai subindo. Então, se você não coloca nada, ele não caminha. Então é muito importante isso, né, padre? Sim, vocês podem até perceber, quando vocês assistem outros lugares, outros canais do YouTube, os influencers, né, eles sempre insistem muito, nós não ficamos muito nessa pegada, né, mas eles insistem, comenta, curte, compartilha, eles pedem bastante, né, a gente não fica pedindo muito, mas isso também é importante, né, sempre curtir, porque aí ali a gente vai entendendo aquilo, e comentar alguma coisa que você gostou, colocar dúvidas, porque isso ajuda o conteúdo a ficar mais engajado na internet, né? Então acho que isso é muito importante. E aí nesse sentido a gente tem uma pessoa que acompanha um pouco esses comentários, né? A comunicação faz isso, mas nós lá no Centro Pastoral também procuramos fazer. Então uma das nossas amigas lá no Centro Pastoral, né, a Mércia já citou o nome delas, né? Mas uma delas se chama Jéssica. E a Jéssica sempre tá de olho lá nos comentários. Então se você for comentar alguma coisa, saiba que a Jéssica vai estar olhando. Eu queria até chamar a Jéssica para poder falar um pouquinho do que tem lá de comentário lá, mostrar para vocês como é que funciona isso, como é que você faz o comentário lá no computador, né? Então, Jéssica, mostra para o pessoal aí como é que funciona a questão dos comentários do nosso Pastoreando. É isso mesmo, Padre Everton. Tem cada comentário lindo. A dona Esterlina, ela comenta em todos os vídeos do Pastoreando. E você que está assistindo devia fazer o mesmo, viu? A Cida, ela comentou: parabéns por essa iniciativa desse programa Pastoreando. Estou aprendendo bastante com as explicações. O Marco comentou: glória a Deus, parabéns, que Deus frutifique essa nova ferramenta de evangelização e pastoreio. A Dona Maria comentou que tem o privilégio de fazer parte do seu pastoreio, Padre Everton, e disse que está muito animada com o programa. O Pietro, ele comentou: feliz por nossa diocese estar produzindo conteúdos nessa plataforma, que seu alcance cresça dia após dia, programa após programa. Como entoamos em nosso hino, este é o sonho missionário, a todos os povos chegar. E é muito fácil você achar o Pastoreando no YouTube. Vem aqui que eu vou te mostrar. Pesquisando a Diocese de Santo André no YouTube, você vai clicar no nosso canal, em seguida na aba Playlists e procurar a playlist do Pastoreando. Clicando nela, você já vai ter todos os nossos vídeos que já foram lá até hoje.
E vai ter também acesso aos comentários. Estes foram alguns dos comentários dos nossos vídeos. Se você gostou, faça como a dona Esterlina, comente, diga o que você está achando e o que você quer ver por aqui. Volto com você, Padre Everton. Olha aí que legal, vocês viram? A Jéssica sempre muito dedicada lá nos conteúdos que a gente tem, nos comentários que são tão importantes. Então, fica aqui o convite. Sempre curte, comenta e compartilha. Quando você recebeu, assistir, já manda para alguém, manda no WhatsApp, porque assim a gente faz o nosso conteúdo chegar mais longe dentro da nossa Diocese de Santo André, né? Ô padre, nesses comentários também, eles podem sugerir conteúdos que eles gostariam, né, que fossem tratados nos programas. A gente vai sempre prestando atenção no que eles mandam e trazendo conteúdo. E importante falar também, padre, que o senhor falou que a gente se reúne, né, a coordenação de pastoral, para organizar a demanda pastoral da diocese. Mas essa demanda, ela é sempre organizada de baixo para cima, né? O que vem da base, as necessidades, as urgências, vem para nós. Aí a gente pensa como articular isso, como resolver essas questões, como encaminhar essa demanda. Então, sempre dessa forma, o povo, vem do povo, a gente organiza, articula e passa para frente para as ações serem executadas. Isso é bem interessante, porque a gente até falou sobre isso já agora nesse episódio, sobre a questão da liturgia. É um tema que mais aparece sempre, em tudo, né? As pessoas têm muito interesse de saber temas litúrgicos, temas das vidas dos santos, as coisas que nós celebramos. Então, assim, a dimensão litúrgica de uma diocese, ela é muito forte, ela é muito atuante, ela é muito importante. Por isso, se vocês forem olhar, né, pegar a listinha, eu peço que coloque lá, tem a listinha, a gente já tem a playlist lá de todos os pastoreando, né? Vocês vão ver que vários deles, a maioria deles, giram em torno de questões litúrgicas, do ano litúrgico, da vivência litúrgica, né? Porque realmente traz muitas dúvidas e as pessoas gostam muito de consumir esse conteúdo, né? E aí a gente tem na nossa diocese toda a organização da comissão litúrgica. Dentro da comissão litúrgica, uma das pessoas responsáveis pela comissão litúrgica também trabalha aqui no centro pastoral, né? Então, assim, a gente apresentou para vocês a Jéssica, a Mércia vocês já conheceram da outra vez e hoje, e a outra pessoa que trabalha aqui com a gente é a Riso, né? A Riso tem um trabalho próprio aqui das funções de cotidianas do trabalho, mas ela também ajuda na comissão de liturgia. E aí é interessante porque você sabia que aqui no nosso prédio tem um espaço também dedicado à sacristia diocesana para as grandes celebrações, né? Eu até pediria que a Riso se apresentasse um pouquinho, falasse do trabalho dela e que ela apresentasse para você a nossa sacristia diocesana. Ali a gente guarda as coisas necessárias para as missas. Então eu vou chamar a Riso para que ela possa apresentar para vocês um pouquinho desse espaço e falar um pouquinho sobre a vida litúrgica da nossa diocese. Padre Everton, então nós estamos aqui no térreo do prédio da Cúria. Eu vou mostrar onde fica a nossa sacristia diocesana. Então aqui do lado direito, logo na entrada, a gente pode ver, aqui é o nosso espaço, onde a equipe de celebrações que está a serviço do bispo e do cerimoniário do bispo, nós temos nossos objetos, os objetos litúrgicos que são usados nas missas diocesanas. Temos âmbulas, os cálices, tudo que é necessário. Nessa parte aqui nós temos os livros litúrgicos, que também usamos quando vamos nas paróquias, as paróquias serem, mas quando é algum evento fora, então nós levamos os nossos objetos. Nos armários também nós temos os acessórios, coisas que nós usamos, temos organizadores de filas, dessa parte. Aqui nós temos mais âmbulas que a gente costuma emprestar quando há missas forâneas, né, de pastorais, então a gente costuma emprestar. Temos também alfaias aqui no armário, e nessa parte aqui de dentro, nós temos os paramentos que os padres usam nas missas celebradas com o bispo, né, que eles concelebram. Então nós temos nessa cor, e nas outras cores litúrgicas, vermelho, verde, nós temos, e roxa, né, nós temos umas 6 ou 7, que são menos usadas. Então é aqui que a gente guarda os nossos objetos, a equipe de celebração faz o seu trabalho aqui. Nós temos também um lugar muito especial aqui no prédio da Cúria, que poucos conhecem, né? Muitos não sabem, e fica logo à esquerda,
na entrada do prédio, que é a nossa capela. Eu vou mostrar para vocês. Então, como eu disse, do lado direito é a sacristia e aqui do lado esquerdo nós temos a capela. É um lugar muito aconchegante de oração, então todos são convidados, podem entrar, fazer a sua oração, a capela fica aberta. Então, vocês que passam, vêm visitar, está passando aqui pela Praça do Carmo, gostaria de fazer uma oração, então pode entrar, a capela é aberta, faça a sua oração, venha conhecer. A capela ganhou há pouco este quadro de Santo André, foi Dom Pedro que doou, e aqui nessa capela, uma vez por mês, acontece uma missa com os colaboradores, né, celebrada pelo gestor, o padre gestor de um dos departamentos. Então, uma vez por mês a gente se reúne aqui. É um espaço bonito, bem orante. Inclusive as pastorais que realizam seus eventos, reuniões aqui no prédio, eles iniciam a oração aqui na nossa capela. Vocês viram que interessante que é o trabalho da nossa sacristia diocesana, todo o nosso trabalho de liturgia, né? Então isso é uma riqueza muito grande que a gente tem aqui. Mas vocês notaram que além dos temas de liturgia, nós temos outros temas também. A Mércia já pincelou um pouquinho, mas eu queria puxar aqui para vocês poderem perceber qual que é a linha de trabalho. Então quando tem alguma coisa própria do calendário litúrgico, da vivência, a gente vai inserindo. Quando nós não temos nenhum elemento assim, de festividades que estão se aproximando, a gente vai dando sequência. Então é uma coisa um pouco sutil, mas vai dando sequência. A primeira coisa são as normativas. Então vocês sabem que nós temos o Diretório Diocesano dos Sacramentos, né? Então tem o de liturgia, tem o dos sacramentos. Então a partir daí a gente foi trazendo já alguns temas, né, Mércia, sobre os sacramentos, né? E vamos trazer mais. Se Deus quiser, a gente quer passar todos os sacramentos, os 7. Já teve do batismo e da crisma. Uhum. E da Eucaristia também. Aí da Eucaristia, o próximo será matrimônio, bem aí. Então a gente vai colocando os sacramentos e a gente sempre usa o diretório, porque são as normativas que estão no Código de Direito Canônico, mas também as normativas que são próprias da diocese. A gente sempre utiliza aqui. E aí a gente vai inserindo, para não ficar cansativo, né, toda semana um sacramento, a gente vai inserindo isso ao longo do ano. E o outro tema que é muito importante, a gente está no ano jubilar, no ano santo. E aí não sei se vocês se lembram, mas quando foi convocado esse ano santo, se pediu que também ao longo dele a gente retomasse os temas principais do Concílio Vaticano II. Então uma das iniciativas, né, quem participa de coisas que buscam os documentos do Vaticano II também lucram indulgência plenária, né? Então isso foi colocado lá na bula de convocação do ano santo. E aí por isso a gente foi trazendo também temas que estão ligados aos documentos do Concílio Vaticano II, sobretudo as 4 constituições. Então vocês viram que tem alguns temas assim, não tem já na nossa playlist, a gente já tem, né? Tem. Sacrosanto Concílio, já foi falado, e não me recordo... Lumen Gentium, também foi documento falado. sobre a igreja, né? E a gente vai trabalhando. E vamos trazer outros documentos mais para frente, né? Sempre a partir de temas, não a partir do documento, mas a partir do tema. O tema da igreja, a gente puxou o documento. Tema da liturgia, a gente puxou o documento. E assim a gente vai trabalhando também ainda ao longo desse segundo semestre, a gente vai trabalhando outros temas aí nessa dimensão, né? Também coisas que são fortes na nossa diocese, como, por exemplo, a cultura da misericórdia, o Sagrado Coração de Jesus. Então, por ocasião desses eventos, também foram produzidos programas, né? Uhum. E assim também tem pela frente essa previsão de programas assim. Também a questão da devoção, teve programa de São José, o do Carlo Acutis, que era para ter sido canonizado naquela data, mas, enfim, foi adiado, mas teve um programa para falar sobre ele, sobre a juventude, e também de Nossa Senhora do Carmo, de Santo André, porque as pessoas têm dúvida, quem é o padroeiro de Santo André, mas a catedral é Nossa Senhora do Carmo, então foi falado um pouco sobre essa questão. Outra coisa interessante também nesse último programa que o povo traz essa confusão entre o que é catedral, o que é a matriz, o que é basílica, mas porque tem esses nomes, então também foi falado sobre isso. Então é assim que vai funcionando, né? Vem as dúvidas e a gente vai, e demandas, a partir desse conjunto todo de realidades,
a gente vai produzindo os conteúdos do programa. Que legal. E é nesse sentido que, assim, você que está até o finzinho, já estamos no finzinho desse episódio de hoje, né? Que está até o finzinho desse episódio de hoje, a gente queria perguntar para você, vale a pena a gente continuar nesse trabalho, né? Então, assim, o que você acha? Devemos continuar exercendo esse trabalho todo aqui? Está valendo a pena para você? Comenta aí para nós se realmente devemos continuar nessa linha. E outra coisa, tem alguma sugestão que você tem para o nosso programa Pastoreando, né? Porque quem pastoreia é Jesus, o bom pastor. E nós vamos ajudando o bom pastor a cuidar de todas as ovelhas do rebanho aqui da Diocese de Santo André, né? Então, se você tiver alguma sugestão, dicas, né, muito preciosas para nós, né? As dicas, as sugestões, você pode colocar sempre nos comentários, porque fica tudo no mesmo lugar e é fácil da gente poder acessar, para que a gente possa ir melhorando o trabalho aqui do nosso Pastoreando, desse programa, desse momento semanal que a gente tem aí com cada um de vocês, né? Porque a gente tem, se vocês viram que a gente tem bastante trabalho na organização. Então, que façamos um programa que seja da necessidade de vocês, né? Do público, né? Então, que possa valer a pena, que a gente esteja atingindo a real necessidade de cada um. Né? Então, é nesse sentido que a gente falou, já tem alguns mais ou menos engatilhados ali de temas, mas se você quiser sugerir um tema também, temas que vocês gostariam, a gente vai encaixando. Então, esse programa, a programação do programa não é tão fixa, assim, rígida, né? A gente consegue inserindo conteúdos novos. Então, conforme vem demanda, se vem bastante gente comentando um tema, a gente acha interessante, a gente começa a preparar aquele tema e quando dá, a gente encaixa. Então, a gente gostaria de contar mesmo com vocês nesse programa de hoje para isso, né? São 20 programas, a gente quer continuar, mas queremos saber o que vocês pensam sobre isso tudo e quais as sugestões que vocês têm para que a gente continue encaminhando e levando adiante o nosso Pastoreando, né? Isso mesmo, mande seu comentário. Que coisa boa. Então, assim, o nosso programa de hoje foi um pouquinho diferente, um pouquinho especial, comemorativo desses 20 episódios. Muita coisa boa ainda virá pela frente e nós queremos continuar contando sempre com cada um de vocês. E, mais uma vez, o Centro Pastoral está de portas abertas e de coração aberto para receber a cada um de vocês aqui, né? Isso mesmo. Sejam sempre bem-vindos. Estamos aqui para acolhê-los. Obrigado por estarem aqui hoje, nos assistindo. Um abraço. Assim a gente vai concluindo o nosso encontro de hoje. Vamos pedir a bênção de Deus por intercessão da Virgem do Carmo e de Santo André Apóstolo e continuamos contando sempre com a sua ajuda. Semana que vem novamente nos encontramos. Acho que vale a pena a gente recordar nesse momento final, né? Toda quinta-feira sai o programa novo. A gente faz a gravação antes para que a qualidade fique boa, mas ele sempre sai como se fosse ao vivo mesmo. Ele sai sempre às 7h30, 8 horas da noite. É o horário mais ou menos que a gente vai colocando ali. Também o horário vocês podem sugerir se esse horário tá legal. Mas sempre na quinta-feira a gente faz esse programa sair para que na sexta-feira a gente consiga ir divulgando e ele possa já no final de semana atingir mais pessoas ali na vida das nossas paróquias. Então essa é mais ou menos também a ideia do dia e tudo mais que a gente vai passando, né? Então toda semana o nosso encontro mesmo ali, muito especial, muito bem preparado por nós, a gente deseja que esse encontro seja sempre muito frutuoso. Esse é sempre o nosso objetivo, né, Mércia? Isso mesmo. Então vamos agora pedir a intercessão da Virgem Senhora do Carmo, padroeira da nossa diocese, e também padroeira da nossa Catedral Diocesana, e Santo André Apóstolo, padroeiro da nossa diocese. Que esses dois santos possam nos ajudar a sempre nos mantermos firmes e fiéis no caminho da evangelização. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado e até a semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.